O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam que ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Ele então lhes disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Como eu sempre falo, no domingo, nós cada vez mais precisamos tomar consciência de que hoje é o dia do Senhor. Às vezes eu digo para os membros da comunidade, não podemos fazer do domingo como se fosse a missa semanal. Nós estamos tão acostumados com a missa semanal que a gente chega no domingo é como se fosse uma missa como no da semana, e não é. Diferente. Nós temos o hábito, isso é regra de vida nossa, nós participarmos da missa diariamente. Mas o domingo é o domingo. É o dia do Senhor. Precisamos sempre trazer à nossa mente, Os primeiros cristãos se reuniam nesse primeiro dia da semana para celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos deram a vida por esse dia. Imagine nos tempos das perseguições, como os cristãos eles tinham que ir, nas catacumbas e em tantos outros lugares escondidos para poderem participar da missa. Tamanha era a importância. Era não, e é, a importância da missa. Então, nós deveríamos passar a semana toda, apesar de nós participarmos da missa semanal, mas aspirando pela missa dominical. É diferente, é o dia do Senhor. E ali nós nos reunimos, diante do altar do Senhor, para nos alimentar da palavra, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Sem o pão da palavra e o pão da Eucaristia,
é difícil um católico caminhar na santidade. Então agora nós estamos nos alimentando do pão da palavra e depois nós vamos nos alimentar do pão da Eucaristia dentro deste cenário. Estamos no Calvário. Jesus está morrendo, está dando a vida por cada um de nós pela nossa redenção. E hoje justamente o Evangelho, como as leituras, as outras também, está falando, dessa questão da redenção que se deu por meio de Jesus Cristo. Jesus que veio e apagou todas as nossas culpas. Mas, interessante, Jesus agora está trazendo uma questão, dizendo que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. No Evangelho de São Mateus ele fala a mesma palavra de forma diferente, Não será perdoado nem nesse mundo e nem no outro. Na primeira leitura, nós vimos o pecado que já entrou e agora Deus olha para Adão e Eva e vê que eles estão meio diferenciados lá, colocando umas folhas no corpo deles, e aí Deus começa a desvelar o que eles estão querendo esconder, E ali se vê que o pecado entrou no mundo. E o homem já começa a mentir, Um vai culpando o outro. Foi a mulher, foi o demônio e toda aquela coisa. Aí o pecado entra. Jesus está dizendo que aquele que pecar contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. No entanto, no Salmo 129, que foi proclamado aqui, está dizendo que Jesus vem para libertar Israel de toda a culpa. Se ele veio para libertar Israel de toda a culpa, e agora ele está se contradizendo, então nós precisamos entender, o que significa isso. Então, no Evangelho, Jesus expulsou um demônio e os mestres da lei disseram que Jesus expulsou o demônio pelo príncipe do demônio. E depois, aqui no final, Jesus vai dizer que ele fala que a questão do pecado que não vai ser perdoado é justamente porque eles atribuíram um fato, uma ação do Espírito Santo como se fosse uma ação demoníaca. Acho que no Evangelho de São Marcos que vai dizer, é pelo dedo de Deus. Se ele faz isso pelo dedo de Deus, se ele faz isso pela ação do Espírito, como é que agora vocês vão dizer que essa ação é demoníaca? Então, se vocês agem desse jeito e não se arrepende, não tem perdão. Então, o que é, na verdade, essa questão de dizer que a pessoa que peca contra o Espírito Santo, e aqui nós precisamos entender a ação do Espírito Santo, peca contra a ação do Espírito Santo e não vai ser perdoado. Jesus, lá no capítulo 16 do Evangelho de São João, ele disse que ele iria enviar o Paráclito. Então ele faz aquelas recomendações para os apóstolos, Eu sei que vocês estão ficando tristes, mas eu vou ter que ir embora. Mas fiquem tranquilos que vocês não vão ficar órfãos não, viu? Eu vou enviar o Espírito. Aí ele diz o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade vai mostrar para você o que é o pecado e o que consiste o pecado. Então vejam, Deus, através do seu Espírito, ele revela no coração do homem o que é a verdade. Ele revela ao homem o que é o pecado. Então o homem observa, ele sabe que isso é pecado. Mas o homem
chega e diz assim: eu sei que isso é um pecado, mas eu não quero saber, eu vou continuar agindo dessa forma. Não há arrependimento. Imagina, os mandamentos da lei de Deus. Está inscrito, não é nem escrito, está inscrito. Ou seja, está no interior do homem. O homem não precisa nem saber quem é Deus para ele saber, né? Para ele entender que os mandamentos, uma ação contra o mandamento é uma ação má. Por exemplo, matar uma outra pessoa. No coração do homem já está o instinto, já está aqui dizendo que ele não deve matar o homem. Não pode matar o seu irmão. Mas ele chega e diz: eu vou matar a si mesmo. Está vendo? Ele vai contra a ação do Espírito que inscreveu, que está escrito no coração do homem, que não deve matar. Aplique isso para todos os mandamentos para você ver. Não tem como. É uma ação de Deus. É uma ação do Espírito. Os sacramentos é uma ação do Espírito. O homem nega os sacramentos. Por exemplo, o homem precisa casar certinho na igreja. E o homem nega o matrimônio. Ele simplesmente se junta. Deus já está inscrito no coração do homem que ele não pode trair a mulher dele, ou o homem não pode trair. Aí ele vai e trai. Está inscrito. E o homem diz assim: não, eu vou trair. Ele nem disse que vai trair, não, eu vou ficar com essa mulher, eu quero viver com ela. Sendo que já está inscrito que ele não pode sair com uma outra pessoa. Isso é uma ação contra o Espírito Santo. Vocês entenderam até agora? Por exemplo, o homem nega a redenção que veio por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E o homem nega. Ele diz que coisa nenhuma, isso é conversa fiada. Eu não aceito essa história de que Jesus é o meu Salvador e que Jesus me redimiu com o sangue dele. Isso é história. Eu não aceito. Então pronto. Agora, o homem declarou nesta vida que ele não aceita. Isso é chamado até pecado de impenitência. O homem morre dizendo que ele não aceita a redenção em Jesus Cristo. Então, eu não aceito, eu nego, eu renuncio e morro assim. Não tem salvação. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ele morreu sem o arrependimento. Vou dizer diferente. Qualquer pecado cometido pelo homem, até o pecado contra o Espírito Santo, como Jesus está falando aqui, que eu estou falando também, que é a ação do Espírito Santo dentro de nós. O homem se arrepende, ele comete aqui, e ele morre arrependido, ele se salva. Oh, mas Jesus disse que não é nem nesse mundo e nem no outro. É óbvio, né? Não existe lá, depois que nós saímos dessa vida e vamos para outra, e vamos diante de Deus para ser julgado, lá não vai ter assim, Deus vai dizer assim: ah, você se arrependeu dos pecados que você cometeu lá no mundo, lá? Aí a pessoa diz: ah, me arrependo. Aí Jesus fala, né? Está salvo, está redimido. Não existe isso. O homem, quando ele morre, ele já sai desta vida com a sentença decretada. Lá é só para confirmar céu ou inferno, é só isso. Não tem essa questão de que o homem, depois que morre, aí quando chega lá ele vai se deparar com Deus, ele se arrepende de todos os pecados lá, aí arrependido ele vai ser redimido.
Não. Olha, se não é perdoado aqui, não vai ser perdoado nem no mundo vindouro. É isso que Jesus está dizendo. Agora é óbvio, né? Que se é perdoado aqui, já está perdoado lá no mundo vindouro também. É simples. Não vamos complicar. É por isso que às vezes a gente fica, né? Aí entra esse dilema que eu costumo trazer aqui, que às vezes nem todo mundo entende, né? Tem gente que pensa que a missa de corpo presente vai resolver o problema de uma pessoa que não resolveu aqui. A missa de corpo presente não resolve. A missa de corpo presente é para resolver problema de quem morreu em pecado venial. Aí o que morre em pecado venial, sim, como não pode entrar na eternidade, no céu, com manchas de pecado, e como o pecado venial não é um pecado que leva a pessoa para o inferno, então, quando ela morre, aí a missa em sufrágio é para sufragar aquele que morreu em estado de pecado venial, porque o pecado venial, nós cometendo ele, nós não perdemos a graça de Deus, ou seja, a vida de Deus em nós. O pecado venial não tira a vida de Deus em nós. Quem tira a vida de Deus em nós é o pecado mortal. Então, como aquele cristão que levou uma vida santa, mas ele não morreu tão perfeitamente, ou seja, porque aí entra o que Santa Teresa d'Ávila fala, né? Qual é o cristão, por mais santo que ele seja, que não mereça um purgatório? Porque é impossível um ser humano passar a vida aqui na terra e não cometer um pecadinho venial. Nós não deveríamos cometer um pecado mortal por causa das nossas fraquezas. Então, nós não nascemos santos assim ao ponto de que eu não cometi nenhum pecado. Eu posso até não cometer um pecado mortal, mas um venial, minha mãe já me gerou no pecado, diz Davi no Salmo 50. Então, esse pecado do cristão, do católico, que morreu com o venial, nós entregamos o falecido padre José Augusto, que está ali dentro do caixão. Aí a igreja vem e agradece a Deus pela vida do padre José Augusto. Estou falando eu para não falar vocês acharem que eu estou matando vocês, né? Então, estou falando eu. Então, eu ali, né, que morri em estado de pecado venial. Então, eu agradeço a Deus pela vida. Obrigado, Senhor, pela vida do padre José Augusto. Ele não foi perfeitíssimo, mas ele deu bom exemplo e nós percebemos isso. Então, nós estamos entregando a alma dele e estamos pedindo também que o fato de ele estar no purgatório, essa missa, que a redenção pela alma dele, por ele, possa tirá-lo do purgatório o mais rápido possível. Bem, tem uns que vão demorar um pouco, né? Bem, lá em Fátima, Nossa Senhora falou que a bendita da mulher lá ia ficar até o dia do juízo final, né? Então aqui a gente já viu uma luz. Agora, quem morre em estado de pecado mortal, essa missa não vai ter feito. Porque aquela pessoa, quando a minha alma sai do meu corpo, quando ela sair do meu corpo, eu irei diante de Deus e lá eu serei julgado. Quando a missa está sendo celebrada aqui por aquele bendito, entendam, aquele bendito já foi julgado. Ou ele está no céu, ou ele está no purgatório, ou ele está no inferno. Ele já foi julgado.
Mas como nós não sabemos, porque nós não temos essa visão beatífica e Deus não mostra isso para nós, então nós rezamos aqui. Então nós pedimos. Mas nós não sabemos o que aconteceu, se foi para o céu, se foi para o inferno, se foi para o purgatório. Quem sabe é a alma que foi e foi julgada. E é até bom que nós não saibamos, né? Então é bom a gente ficar sem saber. E por nós não sabermos, nós vamos até rezar e vamos até nos enganar um ou outro. Está no céu, já é o nosso intercessor. Vamos ficar com essa, para a gente ficar aliviado. Então, para nós ficarmos aliviados, nós temos um intercessor agora no céu. Para ficar aliviado, a gente bate nas costas do outro e diz assim: está salvo, descansou. Bem, se nós julgamos que está no céu, a pessoa diz: eu não posso julgar que está no inferno. Ah, você está julgando que está no inferno? Eu digo: meu camarada, como diz o padre Wagner, né? Ferreira, ô meu camarada, você também está julgando que ele está no céu. Aonde está a sua certeza? Então não é melhor até dizer que está no purgatório, a gente vai rezando? A gente fica aliviado. Está no purgatório, a gente vai rezando. Uma missa aqui, um terço lá, um sacrifício cá, outro sacrifício lá. Mas pode ser que aquela pessoa, ela cometeu um pecado gravíssimo antes de morrer e nós nem vimos. E morreu sem o devido arrependimento. Eu fico assim preocupado quando eu vejo que alguém morreu assim de repente. Pá! Deu um ataque fulminante. Tchum! Rapaz, você sabe o que significa isso? A pessoa não deu nem tempo de pensar. Quando ela viu, já está do outro lado. Está vendo como essa preparação nossa precisa ser contínua? Você está vendo, trazendo para nós da comunidade, né? Você está vendo como nós, da comunidade, temos que estar pisando em ovos? Constantemente. Ainda mais nós que dizemos que somos consagrados, a exigência vai ser maior nossa do que dos nossos parentes, sabiam disso? A exigência nossa, vou repetir, vai ser maior do que os nossos parentes, porque nós nos comprometemos a viver assim. Agora imagina, né? Eu sou corrupto dentro da Canção Nova. Bem, a corrupção já é um pecado gravíssimo. Porque corrupção é roubo. É uma palavra mais bonita para dizer roubo, para não dizer roubo, diz corrupção. Um corrupto, que é um corrupto? Está roubando o outro. Imagina eu aqui dentro, eu consagrado, sendo um corrupto e morro. Primeiro que já, aí, tá vendo? É uma ação pecaminosa contra o Espírito Santo que revelou nos mandamentos: não roubarás. E eu vivo uma ação de corrupto aqui dentro. E morro como corrupto. Então, eu não tive nem tempo, né? Aí chega, não, temos mais, graças a Deus, mais um intercessor no céu. Meu filho está no inferno, espero que não interceda por mim não, viu? Interceder para mim para ir para lá também? Nada disso. Longe de mim essa intercessão. Longe de mim. E aí nós vamos caminhando, como tudo, tá bom, tá tudo certo, tá tudo bom, a gente vai caminhando, né? Aí eu sou corrupto, eu ajo como um corrupto, e apesar de eu agir com a minha corrupção, Deus continua agindo no outro. Aí eu vou lá, rezo, aí eu vejo o poder de Deus na vida daquela pessoa, aí eu faço uma pregação, o outro se converte, mas sou corrupto. Aí a pessoa fica se enganando, achando que o fato de Deus estar agindo na vida dela, apesar de ela estar na corrupção, Deus não está levando em conta a corrupção, está levando em conta a corrupção.
Quer ver a prova? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E aí, no fim dos tempos, muitos virão dizendo: Senhor, eu preguei no seu nome, eu profetizei no seu nome. Nossa, quantas profecias aqui dentro, né, gente? Fico admirado com tantas profecias. Eu curei no seu nome. E aí Deus vai dizer assim: afasta-te de mim, porque tuas obras foram injustas. E o que é uma obra injusta? É o que eu estou traduzindo para vocês aqui: corrupção. No entanto, fez muitas coisas, mas não fez, foi Deus quem fez. É preciso haver uma mudança no íntimo, no coração. Eu, como padre, é preciso ter cada vez uma mudança maior. Cada vez mais eu vou me assemelhando a Cristo, como na primeira leitura está dizendo, né? Que na medida que esse homem que tem esse corpo corrupto, ele vai se aperfeiçoando até chegar ao nível espiritual de ver, de contemplar a face de Deus. É isso que São Paulo está dizendo. Mas eu vivo, não mudo, e caminho, e fico aí, e vou, e a coisa não muda. Mas é consolador, né? O corrupto do padre José Augusto está ali no caixão. Aí vem todo mundo ali, ó. Essa mania, né? O pessoal vai lá e ainda coloca a mão assim, né? Aquela mão gelada do outro que está lá. Coloca a mão e faz uma oração assim. Corrupto está lá, né? Aí vai lá. Não sei quem é, não sei se meus parentes vão estar na hora, não sei. Que geralmente vai nos parentes, não vai nas pessoas mais próximas. Aí está no céu. Temos mais um redentor agora, nós temos mais um intercessor. Aí começa a pedir milagre para aquela pessoa. O corrupto está no inferno, bendito, está pedindo intercessor como? Mas como nós não vamos julgar ninguém, não é melhor dizer que está no céu? Desencargo de consciência, isso chama. Então tá ok, é isso. Pecado contra o Espírito Santo é a pessoa que, sabendo que aquela ação é de Deus, iluminada pela força do Espírito, ela continua e não muda, e vai e continua, e não se arrepende, e morre sem um arrependimento. Aplique isso para qualquer tipo de pecado. Pegue a profissão de fé que nós vamos rezar aqui agora, e viva o contrário dessa profissão de fé, para você ver o que vai acontecer contigo. Isso que nós professamos aqui. E eu morro não vivendo o que eu estou proclamando. Você já viu? Vou trazer esse fato político, entre aspas, sem falar de política. Essa questão da CPI que está aí, né? Me parece que eles fazem, não sei como é que é, um juramento, pelo menos é o que eu ouço lá, né? Que se a pessoa mentir ali e descobrirem que ela mentiu, ela vai ser presa. E os caras vão lá e mentem. Mas só que o julgamento do homem, o homem pode, né, propina daqui, propina de lá, meu amigo, eu posso chegar o cara que está acima e dizer, não, tá, o cara mentiu, mas com Deus não é assim não, viu? Não vem
pensando que lá no céu Deus é brasileiro, né? Aquele dá um jeitinho. Deus não dá jeitinho, não. Ele está dando agora. E o jeitinho que ele está dando agora é o arrependimento. Um outro exemplo para nós da comunidade. A assembleia, quando ela se reúne, ela faz uma oração lá. Esqueci até o nome da oração, né? O ad sumo, Aquilo ali é um juramento que está sendo feito. Naquele momento que os membros da assembleia, eles pegam o ad sumo lá e reza, eles estão dizendo assim, o que eu vou falar é a plena verdade. É a plena verdade. Eu não posso mentir. Eu não posso me omitir. Eu tenho que falar a verdade. A pessoa vai lá, fica mentindo para cá, mentindo para lá. Fez a oração e agora está em contradição? Vai pagar, porque você fez um juramento. Por exemplo, quando o membro ele assume ser conselheiro, você vai ver, né? Nós estamos nessa fase aí. Os membros do conselho, no dia em que toma posse, eles vão tudo diante da Sagrada Escritura e vão jurar diante de Deus que eles vão ser fiéis a tudo e que eles vão lutar, e tudo que eles fizerem é para o bem da comunidade, não é para o meu bem, não é para o meu benefício, é para o bem da comunidade. Fez o juramento, não faz pelo bem da comunidade? Se morrer sem um arrependimento, não vem dizer que temos agora o intercessor no céu, não, viu? Que as coisas de Deus são sérias. Não brinquemos com as coisas de Deus. Faz um juramento, esquece. Faz outro juramento, esquece. Faz outro e vai, e vai, e vai. Pronto, espero que vocês tenham entendido. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa Mãe Maria Santíssima.